Graça e paz, meus irmãos. Nesta semana nós queremos fazer uma série de 5 lições a respeito do tema religião e religiosidade. É muito abordado nos dias de hoje, né? A fala sobre religião, sobre religiosidade. As duas coisas são parecidas, mas não são iguais. Tem alguma semelhança, mas tem pontos que divergem grandemente. Quando a gente fala em religião, nós estamos falando no termo religare, ou seja, a religação do homem com Deus, e o cristianismo afirma com veemência que a única religião é Cristo, porque foi o único capaz de religar o homem com Deus. Quando uma pessoa afirma de que Cristo e mais alguma coisa religa o homem com Deus, ele deixa de ser propriamente um cristão bíblico, né? Porque a palavra de Deus diz assim, né? Que Jesus é o único que pode nos religar com Deus. A Bíblia deixa muito claro isso, né? O único caminho que pode nos religar com Deus é Cristo. Não há um outro termo, não há uma outra entidade, enfim, não há outra forma. O sangue precioso de Cristo derramado na cruz, enfim, nos religa com Deus. Mas quando nós analisamos vamos dizer assim, um pouco mais abrangente o termo religião, hoje a religiosidade ela é chamada de religião. Todas as religiões, sejam elas afro, seja ela budista, seja ela ocidentais, sejam elas orientais, são chamadas religiões, porque a religião ela tenta buscar uma entidade superior, maior, a qual o homem possa se firmar, caso que o homem possa ter a sua segurança nessa entidade, que o homem possa contar com a ajuda dessa entidade. Então o termo religião, ele é muito abrangente, né? Mas claro que quando nós falamos em religião, nós queremos aqui falar da religião bíblica. Nós queremos falar na religião no contexto também, no contexto histórico, né? Porque a religião foi muito importante para o contexto histórico. A religião foi responsável, né? Vamos citar aqui apenas uma, mas a religião, o protestantismo na época foi responsável pelo capitalismo, né? Pela mudança ali do que antes era um sistema feudal, antes que era um sistema baseado no poder do Estado, e o Estado era dono de tudo, enfim, e agora não, agora o capitalismo entra como se fosse um capital fechado, né? E ali, então, o capitalismo começa a imperar, depois entra o socialismo como uma forma de frear um pouco o capitalismo, que também teve momentos que o capitalismo foi muito forte, o socialismo tentou entrar contendo, mas o socialismo não deu uma proposta viável, ou seja, a proposta do capitalista era que alguns tinham, do socialista era que alguns tinham de mais e outros tinham de menos. E com isso fez com que o capitalismo viesse então novamente a florar, enfim, até os dias de hoje o capitalismo é o que comanda o mundo, por causa da religião como instituição. Bom, a Bíblia nos fala sobre religião, um texto, o único versículo que eu quero deixar aqui é o versículo de Tiago, né? Tiago, deixa eu só ver aqui. Tiago vai nos falar a respeito da religião. 1:27, diz assim: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita. De novo, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então aqui Tiago dá uma definição de uma religião bíblica, né, abrangente, enfim. Mas existe também um segundo termo, que é a religiosidade, né? O que é essa religiosidade? A religiosidade é a prática. Se a religião é o nome, se a religião é o classificatório, agora a religiosidade é a prática.
A religiosidade, eu gosto da seguinte expressão: religiosidade é não tanto o como ser, mas o quanto ser. Se a pessoa é religiosa, né, ela tem uma religiosidade. Eu, por exemplo, agora estou fazendo um vídeo sobre questões bíblicas. Eu estou aqui expressando a minha religiosidade, de certa forma. Eu estou aqui aplicando a minha religiosidade. Tem algo errado nisso? Não, mas no meandros da semana, no que nós vamos entrar aqui durante a semana, nós vamos falar em algumas coisas que prejudicam. A religiosidade, ela vai prejudicar a vida do cristão de certa forma. Mas o fato de ter uma religiosidade não tem nada de ruim nisso, não. Só eu tenho a minha religiosidade. Ou seja, ele está querendo dizer que eu tenho a minha prática religiosa. Seja ela por costume que veio dos meus pais, seja ela por meu costume próprio, seja ela uma forma de eu fugir de alguma coisa. Enfim, a religiosidade é a prática. E ponto final. A quantitativa do que aplica-se dentro da religião. Quando, por exemplo, uma religião afro, por exemplo, está lá nas escolas de samba do Rio de Janeiro e de São Paulo, mostrando os Exu deles lá, enfim, eles estão aplicando a sua religiosidade. Quando o cristão, como eu, por exemplo, estou aqui falando acerca da palavra de Deus, eu estou aqui aplicando a minha religiosidade. Quem olha só, ele tem muita religiosidade ou pouca religiosidade, ou seja, a religiosidade é ação, tanto na questão, muito mais na questão quantitativa e muito menos na questão qualitativa, porque às vezes eu estou aqui falando de uma coisa e na verdade não significa que eu tenha aquilo como, vamos dizer assim, como essência, mas talvez muito mais quantitativo do que essência. Entendem o que eu quero dizer? Basicamente, nesse primeiro vídeo de hoje, irmãos, era isso que nós iríamos falar, a respeito da diferença entre a religião, o religare. O único que é capaz de religar o homem com Deus é Cristo, mas a religião é instituída como como se fosse uma instituição social, uma sociedade. A religião é uma instituição social, ela tem as suas causas sociais para defender, enfim. E aqui corrobora com isso o texto de Tiago 1,27. E a religiosidade é a prática. Um exemplo muito claro da religiosidade vamos pegar um exemplo aqui, um exemplo católico, tá? A religião católica, ela instrui os seus fiéis a rezarem o terço, né? A religiosidade é a pessoa agora aplicar isso na prática, no quantitativo, né? Daí volta aquela questão, talvez a pessoa que reza um terço com um coração contrito, com um coração chorando ali, né? Ela está de repente diante de Deus fazendo um ato muito mais bonito e muito mais sacro, muito mais santo do que aquele, por questões numerológicas, vão lá e vão dizer: eu vou rezar 10 terços agora. Agora eu vou rezar 10 terços, como que se a quantidade, e aí isso aplicado é muito mais voltado à questão de religiosidade. Bom, esse era o primeiro vídeo. Amanhã nós vamos falar sobre a religiosidade como um perigo. Mas hoje nós vamos ficar com esses textos. Eu quero que o Senhor lhe abençoe grandemente, que o Senhor cubra a sua vida com a sua graça, com o seu amor e com a sua infinita misericórdia. Salmos 23. A bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanharão todos os dias da nossa vida. Que Deus te abençoe. Amém.